Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Os pentecostais já chegaram aí, deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero tributar aos céus toda a gratidão, pois Ele é digno, o único digno de toda a honra, digno de toda a glória e digno de todo o louvor. Quero estender os meus agradecimentos à liderança espiritual desta igreja, como também dos Gideões Missionários da Última Hora, o muito digno pastor Zilmar Miguel, adjunto de sua muito digna esposa, missionária irmã Maria Inês, toda a família sacerdotal que juntos tem trabalhado incansavelmente pelo crescimento e progresso dessa obra. Pastor Zilmar aqui muito bem representado pelo muito digno amigo pastor Silas. Obrigado por carinho, pela liberdade de ministrar a palavra de Deus nesta tarde. E dirigindo a minha palavra ao pastor Zilmar, aqui também representado pelo pastor Silas, eu estendo a minha gratidão a toda a coordenação dos Gideões Missionários da Última Hora, aos missionários que estão participando e trabalhando incansavelmente na obra de Deus. Vocês sabem que os Gideões não é apenas os 10 dias de congresso. Os Gideões é um ano inteiro de trabalho, de pregação do Evangelho, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Está no 40º Congresso dos Gideões. É uma honra, é um presente de Deus, e eu quero ser fiel ao que o Espírito Santo colocou em meu coração. Você que trouxe a Bíblia, vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, localize o versículo de número 8, será a base para aquilo que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 1, o versículo é o de número 8. Enquanto você localiza o texto, estou acompanhado, muito bem acompanhado, da minha muito digna esposa, a pastora Thalita. Os irmãos já perceberam que Jesus foi bom comigo, né? Só Deus para dar mulher bonita para homem feio. Eu orei muito, ela orou pouco, mas quem ora vence. Estamos incompletos, faltam os nossos filhos, lá em casa estão assistindo agora, Nicolas Samuel e Nicole Vitória. São pentecostais, igual o pai, lindos, igual a mãe. Seja Deus louvado. Alegria demais estar acompanhado dos meus pais, meus pastores, pastor José Roberto, missionária Natalina. Minha mãe, primeira vez que vem nos Gideões, primeira vez que andou de avião. Minha primeira viagem de avião, ela pegou dinheiro emprestado com a patroa. 2015 eu fui lá para Manaus e eu não paguei até hoje a dívida, mas hoje eu que paguei a passagem dela para ela vir para os Gideões. Obrigado, te amo, estão na intercessão no nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos acompanhados de alguns obreiros da nossa igreja. Que seja Deus louvado. E a nossa igreja está assistindo agora. Seja Deus louvado aqui representado. Daqui a pouco, na medida que eu for pregando, eu cito o nome dos amigos, pastores, obreiros que estão nos acompanhando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, está escrito assim: mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eu vou repetir o texto: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. Eu queria que você, antes de se assentar, interagisse com um crente mais pentecostal que estiver perto de você.
o mais pentecostal. Você vai dar um sorriso para ele ou para ela. Isso, interaja com esse crente. Dá um sorriso para ele. Isso. O proverbista diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Isso. Crente pentecostal é diferente. Dá um sorriso para ele. Isso. Diga para ele ou ela, diga: meu irmão, que bom que você veio. Agora declare uma palavra profética sobre ele ou ela e diga: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para a tua vida nessa noite. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche este pavilhão de glória a Deus essa noite. Se assente dando glória a Deus. Louvar a Deus pela vida dos meus amigos, companheiros que me antecederam e estão pregando durante esse congresso. Hoje, pastor Natan, que é um grande amigo já de alguns anos, sua muito digna esposa, Deus te abençoe. Pastor Jailson Oliveira nos antecedeu, junto com sua muito digna esposa, sua família, todos que lhe acompanham, obrigado pelo carinho. Eu estou como João Batista, estou preparando o caminho dos que virão após mim. Daqui a pouco Deus vai usar a missionária de uma forma muito poderosa. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Também os demais amigos que vão ministrar, tanto no ginásio, como nos próximos dias. Pastor Juliano Fagundes, que Deus abençoe o senhor de uma forma muito poderosa, sua família também, no nome poderoso de Jesus. Queridos, é uma alegria poder estar aqui, cercado de tantos pregadores, e são muitos amigos de fato. E se eu for aqui citar todo mundo, eu acabo perdendo um tempo excessivo. Mas na medida que eu for pregando, eu vou citando os nomes dos companheiros. É muita gente, mas eu vou louvar a Deus pela vida de cada um. Pastor Jefferson, que Deus abençoe. Obrigado, mandou uma mensagem dizendo que estaria adorando a Deus comigo e veio mesmo. Que Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Pastor Giovanni, senhor, sua esposa, obrigado pelo carinho. Gente, tem uma galera aqui pentecostal do Rio de Janeiro. Tem uns dados aí. Pastor Jonathan Carlos, sua muito digna esposa, vai pregar sábado lá no ginásio, vai tremer aquele lugar. Que Deus abençoe poderosamente. Pastor Antônio Márcio, junto com a sua muito digna esposa, prega amanhã também. Que Deus possa abençoar de uma forma muito poderosa e muito especial. Meu pai, pastor Alex Gonçalves, meu Deus do céu, que honra. Obrigado pela oração, pela introdução. Que Deus em Cristo lhe abençoe no nome de Jesus Cristo. Na medida que eu for pregando, eu vou citando os amigos, são muitos, mas quem é amigo sabe que é amigo. Amém? No nome de Jesus. Estou acompanhado do Mateus Rocha, que é o meu tecladista. Ele é multiuso, canta, toca e se deixar, prega também. Eliseu, em 2 Reis 2, versículo de número 9, o texto diz que ele chamou o tangedor. E enquanto o tangedor tocava, o Espírito veio sobre ele e ele profetizava. Então eu e tu, eu vou pregando, você deixa Deus te usar no nome de Jesus. Queridos de Deus, o texto que ora lemos é de extrema relevância para a obra missionária e o movimento pentecostal. O texto de Atos, capítulo de número 1, antecede um dos maiores acontecimentos de toda a história e também o cumprimento de uma das maiores promessas da Bíblia Sagrada. Pastor Wellington Lima, um grande pregador do Rio de Janeiro, veterano, muito respeito. Atos capítulo 1, versículo 8, é o texto áureo do livro dos Atos dos Apóstolos. É nesse texto, é no versículo de número 1, capítulo 1, versículo 8, que Jesus dá a chave para o crescimento e a expansão da igreja primitiva, como também o sucesso do ministério apostólico. O texto de Atos 1 e no seu capítulo de número 8 são exatamente, pastor André Reis, as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão. Até porque toda promessa bíblica
aponta para Cristo, é testificada por Cristo e ela é consumada em Cristo. Glória a Deus. Jesus está no 40º e último dia após a sua ressurreição, lembrando, pastor Lorinaldo Miranda, que Jesus durante um espaço de 40 dias fez aparições, dando provas eminentes de sua ressurreição, operando prodígios, sinais e maravilhas. Estamos diante de uma afirmação, querido amigo pastor Nathan Reis, e a afirmação do texto é esta: mas recebereis o poder do Espírito ao descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Redobre a sua atenção. O tema dessa mensagem nesta noite é este: missões na plenitude do Espírito. Me ajude a pregar. Diga para pelo menos 2 pessoas. Diga: missões na plenitude do Espírito. Diga para outro. Diga: missões na plenitude do Espírito. Quando Jesus disse: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus está falando de uma manifestação de poder. Jesus está falando de uma manifestação de poder. E por que, pastor? Porque quando Jesus está falando sobre esta manifestação de poder, você precisa entender que o que Jesus está ministrando aos discípulos e a uma pequena multidão é justamente essa ideia da plenitude do Espírito. Quando eu falo de plenitude, eu falo de algo completo. Quando eu falo de plenitude, eu falo de algo perfeito dentro de sua totalidade. Por muitos anos, no movimento pentecostal, nós ajuntamos as coisas e achamos que ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que viver a manifestação do poder do Espírito Santo. E Jesus nos mostra que existe uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e viver a manifestação do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, a promessa de Joel se cumpre. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Agora redobre a atenção. Todos têm acesso à presença do Espírito Santo, mas nem todos conseguem acessar a manifestação do poder do Espírito Santo. E Jesus está dizendo justamente isso: não existe missões sem a plenitude do Espírito Santo. Não dá para fazer missões sem viver esta realidade. Qual, pastor? Primeiro, ser cheio do Espírito. Segundo, viver na plenitude do poder do Espírito. E tudo começa quando Jesus, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 de Atos, olha a afirmação do Dr. Lucas. Olha o que ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou tanto a fazer quanto a ensinar. Observe esta afirmação: tanto a fazer quanto a ensinar. Eu preciso lembrar você que o livro dos Atos dos Apóstolos, considerado por muitos o suposto 5º evangelho, nada mais é do que a continuação daquilo que o Dr. Lucas começou a escrever no evangelho de Jesus, escrito por ele, direcionado aos gregos, por intermédio de um grande filósofo influente na Grécia, por nome Teófilo. E a afirmação do texto é esta: Jesus começou tanto a fazer
quanto a ensinar. A partir deste pressuposto, você entende que no reino de Deus não adianta só ensinar e não viver. Se você pegar qualquer tradução bíblica, qualquer tradução, evangelista Igor Barros, qualquer tradução, a ordem é a mesma. E qual é a ordem? Jesus começou tanto a fazer, porque primeiro ele manifesta e depois a ensinar. É por isso que os religiosos odiavam o ministério de Jesus, porque Jesus nunca ensinou absolutamente nada que primeiro não tenha manifesto. Existem pessoas que querem ensinar aquilo que eles mesmos não praticam. Existem pessoas que querem ensinar sobre aquilo que eles não vivem. É a mesma coisa alguém querer falar de movimento pentecostal sem nunca ter vivido a experiência do Pentecostes. Jesus não. Tudo que Jesus faz, evangelista Vitor Souza, Jesus primeiro manifesta para depois ensinar, e eu vou provar no texto. Jesus, antes de ministrar o poder do Espírito, Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito. Pega a palavra. Jesus está fazendo a ministração, ou Jesus está ministrando sobre um recebimento de poder. Agora vamos para a Bíblia, João capítulo de número 20, versículo de número 22. Na tarde da ressurreição, Jesus apareceu aonde os discípulos estavam trancados, e quando Jesus aparece no meio deles, Jesus disse: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus fez exatamente isso aqui. Jesus soprou sobre eles. Quando Jesus soprou sobre eles, Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Pega a palavra. Primeiro, Jesus ministra o Espírito Santo, João capítulo 20, versículo 22, para depois Jesus ministrar o poder do Espírito, Atos 1, versículo de número 8, e eu provo. Jesus, olha o contexto, e Lucas escreve, olha o que o contexto diz, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 49, Jesus diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe que primeiro Jesus está falando de um recebimento do Espírito, para depois Jesus falar sobre o recebimento ou o revestimento do poder do Espírito. Pega a palavra. É por isso que a primeira afirmação do texto é essa: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito, porque primeiro o Espírito desce e te enche, e depois ele manifesta em você o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis, vem para o texto. Quando Jesus declara ser-me-eis testemunha, pastor Wesley, quando Jesus declara ser-me-eis testemunhas, a expressão testemunha aqui não é o mesmo conceito de testemunha naquilo que rege o Código Penal brasileiro. Quando Jesus está falando de testemunha aqui, Jesus não está falando de um álibi, pastor Tiago Donato. Quando Jesus fala de testemunha aqui, Jesus não está falando de alguém que vai confirmar um fato a favor ou contra alguém. Quando Jesus diz ser-me-eis minhas testemunhas, no original a ideia é esta: e sereis, ou tornar-se-ão semelhantes a mim. Ser testemunha é ser semelhante a Cristo, ou seja, é você andar e o caráter de Cristo está revelado em você. É alguém te ver cantar e alguém ver Jesus cantar em você. É você pregar e alguém ouvir Jesus pregar através de você. É você, aleluia, é você chegar e alguém ver Jesus chegando, aleluia, através de você. Você é a imagem, o reflexo do caráter
poder de Jesus Cristo. E eu já vou entregar. A proposta do Evangelho não é te dar, a proposta do Evangelho é te tornar. Esse Evangelho que te dá coisas não é o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho de Jesus é te tornar, é te transformar. Não é sobre ter, é sobre ser. E eu já vou entregar o decreto. Estamos em uma era digital, e nessa era digital, não se engane, por conta das redes sociais, as redes sociais, por conta da internet, trouxe uma falsa sensação de realização. Não se iluda, porque nas redes sociais a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde do que a sua. Existem pessoas que vivem em função das redes sociais 24 horas por dia. Tem gente que só vive rolando feed no Instagram, no TikTok, e fica complexado, porque você anula a sua existência para viver dependendo da vida dos outros. Aonde o fulano está comendo, o que o fulano está bebendo, aonde é que ele está viajando, a casa que ele mora, o carro que ele anda. Aleluia! Existem pessoas anulando seus ministérios, anulando a sua vida com Deus, para viver em função da vida dos outros nas redes sociais. E eu preciso liberar esta palavra. Não se engane, porque nas redes sociais tem gente que ostenta coisas. Estamos em uma era de ostentação, porque é isso que essa geração prega. Para você ser aceito diante da sociedade, você só é aceito se você mostrar aquilo que você tem, porque para essa geração o que você tem é o que define quem você é. Só que eu fico com a Bíblia. O Evangelho vem pela contramão. Não é o que eu tenho que define quem eu sou, mas é quem eu sou em Deus que determina o nível de excelência que eu vou viver. Me ajude a pregar. Olhe para um crente ligado perto de você, diga para ele ou diga para ela, diga: esse poder transforma. Diga: esse poder transforma. Esse poder transforma caráter. Esse poder, Yuri, transforma o homem do mais vil e miserável pecado. Ele tira o homem do lamaçal do pecado, do charco de lodo. Esse poder muda caráter, transforma a vida, transforma a realidade. E eu estou sentindo graça para pregar. E prepare para receber esta palavra. Esse mistério é tão poderoso que você sabe onde começa, mas você não sabe onde vai terminar. É de Jerusalém para a Judeia, da Judeia para Samaria, de Samaria para Camboriú, e dos Gideões até os confins, até os confins, até os confins, até os confins da terra. Segure na mão de um crente ligado. Eu estou começando a sentir graça e liberdade no Espírito. Pegue na mão de alguém ligado agora. Isso, eu sou pentecostal. Não adianta. Saculeja a mão de alguém. Diga para ele, diga para ele: esse poder transforma. Esse poder vai te transformar. Ei, você será uma testemunha de Cristo na terra. Missionários, aonde você chegar, você será o representante de Cristo na terra. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo graça para pregar. Eu estou sentindo graça para pregar. Prepare para receber esta palavra. Quando Jesus disse: e este poder descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Prepare para dar glória. O padrão, o modelo é Cristo. O padrão, o modelo é Cristo. Lembra do versículo 1? Ele primeiro manifesta, para depois ele ensinar. Ele primeiro faz, para depois ele ensinar. Eu vou para a Bíblia, Lucas capítulo de número 4. Eu ainda estou dentro do contexto. Jesus é a definição perfeita do que é uma vida na plenitude do Espírito. Versículo de número 1. Olha o que o texto diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Olha a afirmação do texto, Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então pega a palavra. Quando Jesus entra no deserto, a afirmação do texto é: cheio do Espírito, cheio do Espírito. Agora vamos para o versículo 14. Pega a palavra, versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho escrito por Lucas. E Jesus, no poder do Espírito, no poder do Espírito, missionário Gustavo, no poder do Espírito, retornou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras
palavra. Quando ele chega no deserto, ele chega cheio. Quando ele sai do deserto, ele sai no poder. Alguém já levantou a mão? Vou repetir. Quando ele chega no deserto, ele chega cheio. Mas quando ele sai do deserto, ele sai no poder. Pastor, por que o texto afirma que Jesus entra no deserto cheio do Espírito? Primeiro, porque quem escreve aqui é Lucas. E Lucas traz a revelação da humanidade de Jesus. Quando Lucas está falando de Jesus, ele está falando sobre a sua humanidade. Ele é o Filho do homem. Ele é o homem perfeito. Quando Lucas trabalha a revelação da humanidade de Jesus, o que Lucas está dizendo é que Jesus, quando se manifestou em carne, quando assumiu a forma humana, aleluia, Jesus sabe exatamente o que é ser você. Olha para esse crente ligado perto de você e diga: Jesus sabe exatamente o que é ser você. Jesus, na forma de homem, ele estava sujeito às mesmas necessidades, às mesmas vontades, às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, aos mesmos pensamentos, às mesmas emoções que qualquer outro ser humano. E mesmo Jesus, estando sujeito a uma humanidade, ele decidiu ser fiel a Deus. Ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele poderia ter falhado, mas ele não falhou. E só para você entender esta revelação, lá vem o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 5, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus. Me ajude a pregar. Diga para alguém ligado perto de você, diga: Jesus é Deus. Diga: Jesus é Deus. Jesus é Deus porque a sua essência é de Deus. Jesus é Deus porque ele é a segunda pessoa da divina trindade. Jesus é Deus porque ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus porque quando veio a este mundo, ele era proveniente do Espírito Santo de Deus. Jesus é Deus porque ele é a manifestação da palavra de Deus. Jesus é Deus porque ele é o verbo que se fez carne. E só para ver se eu estou pregando para pentecostal, Jesus é Deus porque ele é a fonte de toda a existência. João disse: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora vem para a Bíblia. Ele não teve por vaidade ser igual a Deus. Poderia, mas ele humilhou-se a si mesmo. Ele desceu o nível. Ele deixou de ser Senhor, se colocando na condição de criatura. Aí olha o que o texto diz: e ele, achado na forma de servo, ele desceu de novo, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 9, diz que ele se fez um pouco menor do que os anjos. Então ele desce quando ele abre mão de divindade. Ele desce quando ele se faz servo, sendo inferior aos anjos. Aí quando você acha que já desceu demais, ele diz: e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Desceu de novo, outra vez. E quando ele desce de novo, ele diz: e na forma de homem, ele se humilhou, sendo obediente a Deus, mesmo estando dentro de uma humanidade. Ele não perdeu o propósito, ele continuou fiel a Deus. Aí Paulo diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, já que ele decidiu descer e desceu demais. Ele diz: porque tu desceu, agora quem vai te fazer subir sou eu. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, todos os joelhos na terra e todos os joelhos debaixo da terra, e que todos confessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Me ajude a pregar.
meta a mão de um vaso ligado. Olhe para ele, olha para ela. Diga: se Jesus desceu, diga: se Jesus se humilhou, tu está esperando o que para se humilhar também? É muita gente querendo subir sem ter descido na vida. É muito crente brigando para subir, puxando cadeira para subir, falando mal da vida dos outros para subir. Eu não preciso subir puxando tapete. Eu não preciso subir derrubando ninguém da cadeira. Desce desse pedestal. A glória é dele. Quem manda é ele. Quem faz é ele. Deixa. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Olhe para mim e prepare para dar glória. Pastor, meu Deus, olhe para mim. Prepare, eu estou sentindo graça. Prepare para receber a palavra. Quando Jesus, estando em forma humana, estando dentro de sua humanidade, pegue a palavra, ele abriu mão de sua natureza divina. Ou você acha que é só você que abriu mão de alguma coisa para servir a Jesus? Ou você acha que é só você que tem que renunciar a alguma coisa para servir a Cristo? Jesus abriu mão de sua eternidade. Jesus abriu mão de sua majestade. Jesus abriu mão de sua glória. Jesus abriu mão de seus atributos. Jesus abriu mão de seu poder. Jesus abriu mão de sua soberania, tornando-se semelhante aos homens. É por isso que a afirmação do texto é essa: e Jesus, cheio do Espírito Santo, pega a palavra, porque todo ser humano necessita da presença do Espírito Santo. Todo ser humano necessita da ajuda do Espírito Santo. É para alguém que trouxe glória. Jesus abriu mão de muitas coisas, mas se tem uma coisa que Jesus não abriu mão, foi da ajuda do Espírito Santo. Isso não começou em nós. Eu preciso te fazer caminhar mais um pouco. Vamos ao Bereshit, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: e formou o Senhor o homem. E formou o Senhor o homem. Olha o que diz o texto: e disse Deus, agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Me ajude a pregar. Quando Jesus formou o homem, ele não fez o homem sozinho. Observe a pluralidade do texto. E Deus disse, façamos. Pastor, e por que Deus disse façamos? Porque o princípio revela a trindade, a triunidade de Deus. A criação revela a triunidade de Deus, e a formação do homem revela a triunidade de Deus. E eu vou provar. Quando Deus formou o homem, ele não fez sozinho. Ele pegou o Espírito, que é o Ruach, é o fôlego da vida. Ele pegou o Filho, a palavra da vida, o verbo da vida, e ambos se juntaram para formar o homem conforme a sua imagem e semelhança. E eu vou provar. Capítulo 2, versículo 7 está escrito: e formou Deus o homem do pó da terra. A matéria é o pó da terra. E soprou nas suas narinas o Ruach, o Espírito, e o homem se tornou alma vivente. O homem é feito dentro de 3 facetas: primeiro, corpo; segundo, alma; terceiro, espírito. E para você entender esta revelação, aquilo que chamamos em linguagem teológica de tricotomia: o homem, ele é corpo, que é a matéria do homem; o homem, ele é a alma, que é a sede das suas emoções e a sede do seu eu; e o homem, ele é espírito, a percepção e o intelecto da glória. Para você entender e dar glória do tamanho da tua vitória, simplificando isso, o corpo é aonde eu estou, a alma é quem eu sou, e o espírito é de onde eu vim. É de onde eu vim. Alguém já pegou ali? Eu vou repetir. O corpo é aonde eu estou, a alma é quem eu sou, e o espírito é de onde eu vim. Então receba: o homem só é pleno quando ele
entende esta realidade, não dá para viver só no corpo e na alma, está incompleto. Você nunca se perguntou o porquê que todo ser humano, em algum momento da sua existência, precisa se conectar a uma divindade? Eu vou repetir. Você nunca se perguntou por que todo ser humano, em algum momento da sua vida, precisa se conectar a uma divindade, desde o seu nascimento, de uma forma, dentro de uma doutrinação, sendo levado, guiado, orientado, dentro de um segmento religioso, ou de forma cultural, ou até mesmo aqueles que se dizem não acreditar em nada, em algum momento da sua vida, vai procurar se conectar a uma divindade. Eu explico por quê. Porque todo homem carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que quando não consegue preencher esse vazio no segmento religioso que decidiu seguir, outros procuram se satisfazer através das drogas, das bebidas, da prostituição, e ele vai procurando, e quando ele percebe que nada disso consegue preencher este vazio que só o Espírito Santo de Deus pode preencher, até o dia que ele ou ela tem o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Quando o homem tem o conhecimento da palavra e entrega a sua vida a Cristo, reconhecendo ele como único e suficiente Salvador, e acessa a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo preenche todos os espaços vazios da alma, do ser, do corpo desta pessoa. E alguém já começou a entender o recado. O que a nossa geração precisa não é de mais tecnologia que venha, que avança. A palavra está se cumprindo. O que a nossa geração precisa não é de mais streamings. O que a nossa geração precisa não é mais de inovação no meio gospel ou no meio pentecostal, seja lá qual for o teu segmento de preferência. O que a nossa geração precisa para esta última hora é ser cheio do Espírito Santo. Alguém já levantou a mão para receber? Eu venho nesta noite como boca de Deus para dizer para esta geração que me ouve: quando o Espírito Santo se manifesta, não existe espaço na sua vida que ele não preencha. E eu provo na Bíblia, Atos capítulo 2, versículo de número 4. Quando o Espírito desce no cenáculo, o texto diz assim: e toda a casa se encheu, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Pega a palavra: antes de todos serem cheios, a afirmação do texto é: a casa foi preenchida. Eu vou repetir, alguém já pegou lá atrás, eu vou repetir. Antes de todos serem cheios, a afirmação do texto é: e a casa se encheu. Porque antes do Espírito te usar na manifestação do seu poder, primeiro ele enche todos os espaços vazios. Alguém já levantou para crer? Eu estou sentindo graça para pregar, William, e eu vou liberar a palavra. É hoje que o espírito da depressão vai bater em retirada do meio da tua família. É hoje que essa crise de ansiedade vai ter que largar a tua mente, vai ter que largar a tua alma. É hoje que todo problema comportamental, todo complexo, todo trauma vai ter que dar espaço para a presença do Espírito Santo. Nunca se ouve uma geração tão doente, tão adoecida como essa. É só você olhar o que está acontecendo na rede social: crente, um destruindo o outro, um tentando degladiar entre o outro. É um bando de haters, gospels, haters espiritual. É o único exército que guerreia entre si. O que a nossa geração precisa não é de mais memes. O que a nossa geração precisa é receber poder. Meu Deus do céu, poder. Ai, Jesus, me guarda. Ai, Jesus, me guarda. Me ajude a pregar. Segure na mão de alguém ligado perto de você. Cata a mão desse vaso. Acorda ele aí. Acorda ela.
Saculeja esse crente e diga para ele: não dá para fazer missões. Não, diga: não dá para fazer missões sem a presença do Espírito Santo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não, porque eu vou para o texto e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Por que do Jordão? Porque no Jordão ele se submete à autoridade espiritual de João. Porque tem uma galera se levantando por aí que não se submete à autoridade de ninguém. Tem gente que não se submete a pastor. Tem gente que não se... Isso aqui não é indireta. Eu estou guardado na cruz de Cristo. Eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: o segredo do ministério de Jesus, 2, é que antes dele começar o céu, ele se submeteu à autoridade espiritual de João. Não, por quê? Porque maior é Jesus, mas quem veio primeiro? João. Eu só estou aqui porque há 40 anos atrás alguém veio abrir o caminho. Alguém veio da rama, Radacé, Radacantarábia. Ai, meu pastor, eu não sei quem vai pegar. Eu só estou aqui porque pastor Ângelo Galvão, o Senhor veio abrir o caminho. Eu só estou aqui, Alex, porque o Senhor veio abrir o caminho. Eu só estou aqui porque Gesiel Nunes Gomes abriu o caminho. Eu só estou aqui porque Napoleão Ribeiro Falcão abriu o caminho. Eu só estou aqui porque Hidekazu Takayama abriu o caminho. Eu só estou aqui porque saudoso Luiz Antônio abriu o caminho. Eu só estou aqui porque Gilmar Santos abriu o caminho. Eu só estou aqui porque Marco Feliciano abriu o caminho. Eu só estou aqui porque Carvalho Júnior, Elcio de Assis e outros abriram o caminho. Se tu chegou agora, espera quem abriu o caminho. Remanacantas, Deremacanda Rebiova, Anagashuria, Deremicanta Lamaia, Anagashuria. Meu Deus do céu, eu estou sentindo há uma glória que vai tomar esse pavilhão aqui agora. Aleluia. Eu convido aos pentecostais. Não é para quem tem vergonha das evidências dos dons. É para quem acredita que crente pentecostal fala em línguas estranhas, profetiza, dá glória a Deus. Eu preciso de alguém por 30 segundos para abrir a boca e encher esse pavilhão de glória a Deus agora. Quem trouxe? Aumenta o volume. Aumenta. Jesus vai tomar os vasos. Remacanta, remanacomunúbria. Eu vou te dar 30 segundos e eu já começo a encerrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Por 20 segundos. Quem é pentecostal? Aleluia. Isso é Gideões. Isso vai descer uma labareda de fogo aqui dentro. Adassé, Adá, Amacanassá, Ebra. Eu não tenho medo de falar em línguas. Eu não tenho medo de marchar. Eu não tenho medo de dar lugar. Quiser fazer mesmo, faça. Eu tô cheio. Olha a glória aí. Olha a glória aí. Olha a glória aí. Vai explodir. 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 Quem é da marcha tá liberado. Quem é do glória tá liberado. Quem é das línguas tá liberado. Eu vou deixar você adorar. Eu quero pregar, mas se não der para terminar a mensagem, eu volto outro dia. Mas o Espírito Santo falou para mim: eu vou encher a minha igreja
Isso é Gideões. Isso, Jesus dos crentes. Lá no telão, vai passar uma unção lá fora. Quem está no telão? Quem está na igreja? Pega na mão de alguém do teu lado. Meu Deus do céu. Jesus dos crentes. Aleluia. 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 Meu Deus do céu. Jesus dos crentes. Me guarda. Alamanta. Remicanterébia. Remanachuriai. Aleluia. Aleluia. Eu acabo de receber uma informação do céu. Jesus mandou toda a igreja orar em línguas agora. Eu não estou nem aí se está se levantando gente contra o movimento pentecostal. A Assembleia de Deus no Brasil há mais de 100 anos caminha em língua estranha, caminha na marcha, caminha no rema, caminha no reteté, caminha na glória, caminha, 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 caminha. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Olha a glória aí, pastor Galvão. Olha a glória aí. Pega! Cardoso Júnior, Rema, Radacé, Rebidagai, Remanterébia, Alassúria. Eu tinha mais mensagem, eu queria pregar, mas eu vou respeitar o protocolo. Jesus falou para mim: manda a igreja adorar, porque vai acontecer curas divinas aqui agora. Manda a igreja adorar, porque vai acontecer prodígios, sinais e maravilhas. 30 segundos de glória. Vem, Bruno Cecílio. Eu prego pelo Brasil e alguns países do mundo, e já tem gente limitando a manifestação do Espírito. Tá para nascer quem põe uma régua, tá para nascer quem põe um padrão, tá para nascer quem limita a ação do Espírito Santo. Se tem alguém aqui para receber esse poder, abre a boca para adorar agora. Gideões! Natan Reis, corre aqui, meu filho. Alamandarabia. Eu vi Deus te usando. Eu vi a proporção que Deus te usou. E Deus manda dizer: você é 2 que o Senhor está levantando para essa nova geração. Aleluia. Deus se agradou da sinceridade do teu coração. E quando tu recebeu o abraço do meu ungido, está sendo liberado um tempo novo para ti e para tua casa. Diz o Senhor: pastor Alex, abraça esse moço, porque no teu abraço Deus vai começar a levantar ministério aqui dentro. Deus vai começar a levantar ministério aqui dentro. Olha o renovo, olha Jesus. Pastor Niltinho vai arrebatar crente aqui. Vai ter muito batismos com o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Espíritos de enfermidades, é ordem de Deus, começam a bater em retirada agora. Na internet, nas ruas, no telão, aonde tiver alguém
curar. Jesus vai começar a curar. Olha Deus tomando os vasos. 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 Olha a glória aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, alá, anacia, ebaia, emanacanária, aleluia, aleluia. Outro dia eu prego, outro dia eu termino, mas o Espírito Santo falou para mim: eu vou encher esta casa da minha glória agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Me ajude a pregar. Abraça alguém agora, rápido. Abraça alguém agora. Abraça, abraça. Acha um vaso aí, acha um crente ligado. Abraça alguém e diga para ele ou ela, diga: receba o que eu estou recebendo agora. Abraça alguém, ora por ele, ora em línguas, profetiza. Está descendo dons espirituais. Abre a boca. Aleluia. Meu irmão, pastor Silas, eu prometi ao senhor que eu ia terminar no horário, e eu vou terminar agora. Eu não vou nem até 15, eu só vou até 10. Segure as duas mãos. As duas, levante as duas. Cadê o Bruno, Cecílio? Vem aqui perto de mim, rápido. É 3 minutos, estende a mão. Aí fora, faça isso. Vai acontecer um terremoto de glória aqui dentro. Acha um crente do teu lado aí, de 2 em 2, igual eu e Bruno. Cadê? Vem, Bruno. De 2 em 2, acha alguém aí, faz assim. Tu não sabe como esse crente chegou aqui. Pastor Silas, eu recebi mensagem de gente que veio do Maranhão, que veio de Manaus. Eu recebi mensagem de gente que veio sem dinheiro. Tem gente que está aqui que não tem nem dinheiro para comer. Eu recebi mensagem de caravanas que vieram de carro, pessoas que vieram de longe para estar aqui. E tu acha que Deus te trouxe aqui para ouvir desabafo no púlpito? Tu acha que Deus te trouxe aqui para ouvir alguém jogar indireta para alguém? Internet virou plataforma de gente que não tem mensagem, mas quem tem autoridade não precisa disso. O Espírito Santo é suficiente. A palavra é suficiente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são suficientes. Levante as duas mãos. Estende a mão sobre ela. Estende a mão sobre ele. Quando eu falar agora, Bruno já vai cantar, já dá um tom. Aleluia, aleluia. Dentro de 2 minutos, esse pavilhão vai ser tomado da glória de Deus. Estende a mão agora. Quando eu falar 3, toca na mão dele, toca na mão dela. Eu creio no poder da comunhão, eu creio no poder da concordância. Eu digo 1, tua vida não será mais a mesma. Eu digo 2,
o diabo perdeu a vitória da igreja. 2,5. Seja cheio até transbordar. Não dá para fazer missões seco. Não dá para fazer missões sem poder. Não dá para fazer missões sem unção. Eu digo 3. Toca nele. Toca agora. Toca agora. Toca. Toca. Canta, Cecílio. Toca. 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 Não tem teclado? Cortou o som? Cortou? Então não tem teclado. Só você e Deus. Só você e Deus. Pastor Silas, obrigado.